Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Leonardo Mamed aqui de Geografia, mais uma vez com vocês nessa aula. Conforme eu havia dito, né, a gente na aula passada conversou sobre os meios de transporte, que faz parte da infraestrutura, né, de um país. A gente está falando especificamente sobre o Brasil. E a aula de hoje a gente vai conversar sobre telecomunicações, tá? A gente vai ver o que é, tem alguns objetivos, né? A gente vai conhecer, caracterizar as telecomunicações no Brasil e estabelecer algumas relações com o padrão de desenvolvimento do nosso país, né? Isso é importante, né? Além de conhecer, caracterizar nossas telecomunicações, a gente precisa fazer essa relação hoje, né? Principalmente vocês, alunos do ensino médio, que futuramente um futuro bem próximo vão estar contribuindo aí com o desenvolvimento do nosso país de alguma forma, tá? Então, para começar a aula, uma das infraestruturas mais importantes para a indústria e o desenvolvimento econômico atuais são as telecomunicações, né? O telefone fixo ou celular, tá? Principalmente, e os elementos a ele interligados, né? A telefonia móvel, né, eu diria, como a informática, os satélites, os cabos e as redes de comunicações. Então, assim, é importante para a gente. Eu não vou dar uma aula sobre o que são os meios de comunicação, desculpa, as telecomunicações em si, mas detalhando, né, qual que é a característica de cada um, mas fazendo uma relação com a presença dessa infraestrutura no território, tá? A concentração ou não dessa infraestrutura com o desenvolvimento de cada área, de cada região, de cidade, por exemplo. Tá? Então, o que são as telecomunicações? Aqui nesse tópico de baixo a gente já vai conversando sobre isso. Ó. São recursos tecnológicos que fazem parte do nosso dia a dia, como a TV, tá? Internet, jornais, revistas, fotografia, cinema e hoje, acima de tudo, aí, a produção de conteúdo, né? Tanto o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, hoje eu estou produzindo algum conteúdo para vocês e são esses meios de comunicação, né, as telecomunicações, que oferecem, né, possibilitam que esse conteúdo ele trafegue, né, pela rede que a gente chama, pela web, ou melhor, pela internet. Então, assim, eu estou aqui hoje produzindo esse conteúdo na minha casa, né? E a partir de uma rede que já está estabelecida, uma infraestrutura, né? Com antenas, satélite, a transmissão via satélite, mas o principal são os cabos, né? Principalmente de fibra ótica. Se vocês tiverem curiosidade, depois pesquise melhor sobre os cabos de fibra ótica. Tudo bem? Então, esse conteúdo, tá, hoje a população de forma geral, né, boa parte dela pode ser considerada como uma forma das comunidades locais darem mais visibilidade ao que acontece nas áreas em que vivem. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que graças às telecomunicações, hoje a gente pode também reunir grupos, né, principalmente hoje em um momento tão sério como que a gente está passando na quarentena, devido à pandemia, está possibilitando que as pessoas façam reuniões online, etc. Mas além disso, né, muito antes disso acontecer, as pessoas têm produzido algum conteúdo, os grupos, né, sobre para reivindicar alguma coisa, né, para pedir, para reclamar, para denunciar alguma coisa, principalmente para o poder público, que são as prefeituras, os estados e a federação. Então, assim, desde condições relacionadas a saneamento básico, rua, desastres ambientais, né, algum prejuízo ambiental, segurança, saúde, educação. Então, hoje as telecomunicações elas permitem que as informações sejam produzidas
de forma local e ser divulgada aí de maneira desde o município, estado até a nação e muitas vezes até pelo mundo. E isso, evidentemente, tem mudado as práticas, né, cotidianas nossas. Por exemplo, hoje, sem esse aparelho, a gente praticamente não se comunica até com o vizinho, né? E com os familiares, com a escola. Então, tudo isso, e além de se comunicar, a gente recebe muita informação. Então, assiste vídeo, série, essa aula pode estar sendo acessada via um celular. Então, isso tem influenciado na educação, na política e na cultura. Então, é importante esse contexto, essa contextualização que eu fiz para vocês, para entender a importância das telecomunicações. E uma pergunta que eu coloco aqui no começo também é onde se situa essa infraestrutura e qual a sua qualidade? São duas perguntas, uma mais talvez mais fácil de responder e a outra, a qualidade não é tão fácil assim, mas é possível a gente fazer uma reflexão sobre ela. Eu trouxe uma matéria, uma divulgação aqui da agência IBGE, tá? Então é uma fonte oficial. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, que é feita todo ano. E aí, o que eles mostram, né? A internet chega a 3 em cada 4 domicílios no país. Então, 3/4 da população, ou seja, 75% da população hoje tem acesso à internet no Brasil. Então, assim, esse é um dado. Onde está concentrado esse acesso? E qual que é a qualidade dele? Essa é uma das perguntas que a gente precisa conversar sobre ela. Tá? Então aqui, a distribuição dos principais meios de telecomunicação no Brasil. Tá? Esse aqui eu retirei até da apostila de vocês vão ver lá na atividade. Vai ficar até mais fácil a atividade ser respondida, depois eu vou indicar a página certinho no final da aula para vocês. Então, qual que é a importância, né? Tanto esse mapa aqui das redes de cabo de fibra ótica, a gente vai pensar sobre ele, e depois as telecomunicações do Brasil. Pontinhos vermelhos, pontinhos verdes, a gente vai ver qual que é a diferença desses pontinhos um para o outro. Então, primeiro vamos nesse mapa sobre os cabos de fibra ótica. A fibra ótica hoje é o principal meio, o material usado para transmissão de dados, né? E aqui a gente percebe já que há uma concentração dele, né, nessas áreas, principalmente aqui a região centro-sul, né, uma parte do nordeste considerável aqui, principalmente nas áreas mais litorâneas, e essa grande área aqui, tá? Como se fosse um vazio, não é um vazio, logicamente, mas vazio de investimento nessa infraestrutura que é a fibra ótica, que ajuda a melhorar o tráfego de informação pelos meios de comunicação. Então, é importante esse mapa aqui, ele diz muito para a gente de como tá concentrado, né? Eu falei, onde está presente? A pergunta, onde está presente esses meios de comunicação? Significa que essas áreas estão nulas, né? Sem comunicação nenhuma? Não. Tem outras formas, né? Via satélite, etc., mas é importante a gente notar que a presença no território em si dificulta esse tráfego de informação, principalmente na região norte do Brasil. Tá? E aí, o mapa ao lado ajuda a gente a pensar também a qualidade disso. Então, os pontos verdes nesse mapa aqui são onde a qualidade da comunicação, principalmente celulares, ela é melhor. Então, vê a concentração aqui de novo na região centro-sul, né? E pontos das capitais nordestinas aqui no litoral, na faixa atlântica. Então, e depois os pontos mais dispersos e a região norte novamente, ela, assim, a maior parte dos pontos aqui são vermelhos, portanto, a qualidade não é tão boa quanto a região sudeste e sul aqui. Então, isso revela um pouco de como tá as telecomunicações do Brasil, né? A transmissão de dados. Isso significa o quê, né, professor? Nossa, difícil isso, fibra ótica, transmissão de dados, etc. Significa o que você consegue perceber melhor vai ser no seu celular, por exemplo. Então, uma internet mais rápida ou não, tá? O valor, né, o preço
do minuto que é pago, o pacote, etc. Tudo isso influencia na qualidade também. E daí, para a gente fazer, já colocando a reflexão que eu vou pôr para vocês no final da aula, vocês vão pensar também o seguinte, a gente tem falado sobre indústria, sobre concentração industrial e de infraestrutura, depois vai até ajudar a gente a refletir sobre as regiões do Brasil. Então, repare bem, as regiões que mais concentram, né, as áreas que mais concentram no Brasil, normalmente são aquelas que historicamente já vêm recebendo grande investimento, principalmente do setor público e agora do setor privado também, que domina essas empresas de telecomunicação, e outras áreas ficando mais excluídas desse processo de inserção nas telecomunicações. Como assim inserção? De incluir, né, de uma forma qualitativa, que seja um serviço bom ali para aquelas áreas. Pessoal, depois de ver o mapa, então, vamos analisar alguns dados, algumas informações que eu coletei para vocês aqui, que torna a conversa um pouco mais interessante ainda, né? Aqui são usuários de internet por faixa de renda, e aí tanto tem esse gráfico quanto a tabela aqui, até um salário mínimo, né? Quem é a família que ganha um salário mínimo, depois de 1 a 2, e aqui mais que 10 salários mínimos. Então, são pessoas com uma renda considerável aí. E aí o que acontece? Isso vai ter uma variação de 2005 aqui até 2016. O que interessa para a gente agora aqui, para eu chamar a atenção para vocês, é o ano de 2016, que é o mais recente que eu consegui coletar a informação. Então, isso não mudou muito, né? O pessoal da faixa de renda que mais acessa é quem tem melhores condições financeiras. Por outro lado, né, você vê o pessoal que está aqui, né, em vermelhinho, menos de 50% da população que ganha até um salário mínimo acessa a internet. Então, olha como que é no desigual, né? Então, não é uma questão só espacial, é uma questão socioespacial. Sócio por quê? Tem a ver com a renda, a classe social, certo? E com a condição também, com a presença, de qual lugar que você se encontra, né? Então, eu posso estar na região norte, mas numa cidade em que tem com a faixa salarial de mais de 10 salários mínimos, e com condições de pagar um pacote que eu tenha acesso à internet de qualidade. Mas eu posso estar em São Paulo também, ou em Pindamonhangaba, como a nossa cidade, e a infraestrutura na nossa área que é boa, mas eu ganhar até um salário mínimo e não ter condições de pagar por uma internet e ter dificuldade de acesso. Então, entende, essa relação é importante, a questão tanto de renda, né, a questão social, quanto territorial, espacial. Aqui embaixo está mais detalhado, tá? 44%, como eu falei para vocês ali, ó, pessoal que ganha até um salário mínimo. Em compensação, quem ganha mais de 10 salários mínimos, 92% dessa população ganha mais de 90%. Hoje, os dados mais atualizados têm cerca de 96% a 98% das pessoas, quase a totalidade das pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos acessam a internet. Em compensação, quem ganha até um salário mínimo acessa só apenas 44% que acessa a internet. Então vamos lá. Aqui eu trouxe outro dado em homenagem a vocês para falar da idade. Então vamos focar no ano de 2016 também, que são dados mais atuais. Tá? O ano 2016, aqui é a faixa etária. O que é faixa etária? Né? A idade. A faixa da idade das pessoas. Então, de 10 a 15 anos, que é a idade aproximada de vocês, né? De 16 a 24, 10 a 15 anos aí. 76%, né, aqui na idade mais de vocês, aqui 86% das pessoas acessam a internet. Então, olha que curioso. Quanto mais a população mais jovem, ela acessa mais a internet do que a população mais velha, né? Ou idosa, que é, por exemplo, até acima de 60 anos de idade, só menos de 20%, né? 19% só que acessa a internet.
Isso tem um significado importante, que é ainda a chamada exclusão digital aí em relação às pessoas mais velhas e população mais idosa. Tá? A minha faixa etária de 35 a 44 aqui tem acessado 66% nesse ano. Então, a idade de vocês, cada vez mais as gerações mais jovens têm acessado muito mais a internet do que os mais velhos. Isso pode ter várias explicações, né? Eu jogo para vocês, né? E vocês aí, o que vocês acham? Por que será que tem tanta diferença assim na idade, né? Quanto mais jovem, mais acesso à internet. Pessoal, então para a gente ir partindo para o final da aula, eu trouxe algumas informações sobre a realidade social brasileira. Tá? Metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto, né? A gente está falando aqui de celular, de velocidade da internet, produção de conteúdo, que eu falei no começo da aula, mas metade da população, metade. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, então mais de 100 milhões de habitantes não têm acesso à rede de esgoto. Metade da população brasileira também vive com até R$ 413 por mês. Então veja como que é séria a realidade. Se metade da população não tem acesso à coleta de esgoto, provavelmente água tratada, coleta de lixo também, essa mesma população, ou parte dela pelo menos, vive com até R$ 413 por mês. Tá? Isso é metade do salário mínimo, menos da metade do salário mínimo nosso. Então, isso que eu coloquei aqui embaixo assim, expressa, né, e reforça os padrões de exclusão do Brasil. A gente precisa entender quais são esses padrões, eu já venho conversando com vocês há um tempo sobre isso, e é importante que a gente saiba mais e pesquise mais sobre isso. E aí, para fechar nessa parte aqui, o Brasil ocupa a 73ª colocação em infraestrutura mundial, isso é muito ruim, tá? Em um pouco mais de 190 países que são analisados, aí o Brasil está na posição 73, né, 73ª. Isso é muito grave para um país que pensa, né, se é que pensa em se desenvolver. Galera, então, como conclusão, eu coloquei para vocês aqui que diante dos dados que eu expus e toda a reflexão que eu fiz desde o começo da aula com vocês, é importante a gente lembrar que qualquer país, né, qualquer Estado nacional que se integre de forma ativa no mercado mundial, que é o que o Brasil tenta há algum tempo fazer, precisa necessariamente ter uma rede de telecomunicações desenvolvidas e com investimentos governamentais estratégicos. O que é isso, investimento estratégico do governo? É o governo pensar todas as áreas da sociedade, inclusive as telecomunicações, de forma estratégica. Qual que é o problema? Isso a gente já sabe, até vocês aqui agora, com essa aula, vocês começam a ter uma noção melhor do que quais são os problemas das telecomunicações do Brasil. E aí ele tem que agir de forma estratégica, investir. Governo que quer país que se desenvolva, qualquer país que quer se desenvolver precisa de investimentos governamentais estratégicos. Tá? O outro ponto é que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, né? O exemplo agora é esse salário que o governo federal vai proporcionar para algumas pessoas que estão em situações mais vulneráveis, só que elas precisam ter o aplicativo no celular, então elas precisam ter celular, elas precisam ter acesso à internet. Então pensa nos dados que eu passei para vocês sobre acesso à internet no Brasil e as condições sociais dessas pessoas, né? Se é que essas pessoas vão ter alguma condição de acesso. Quem tem maior acesso é quem possui maiores rendas, né? O que expressa e reforça as desigualdades socioespaciais. Isso a gente viu na um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento revela a correlação entre o aumento da penetração da banda larga e o PIB per capita e a produtividade de emprego. Então, assim, quanto maior a inserção de banda larga no território, maior será o PIB, certo? Por pessoa, aumenta a produtividade da força de trabalho, porque vai fazer cursos, vai acessar informação, vai concorrer ao mercado. Tá? Consequentemente, isso tudo pode gerar mais emprego. Então, esse é um estudo do BID. Tá? E, na sequência, eu deixo uma atividade para vocês aqui, tá? Uma questão.
Será que a expansão das telecomunicações no Brasil e no mundo traz apenas benefícios para o desenvolvimento industrial e econômico? Justifique a sua resposta com base no vídeo e nos seus estudos aí, tá? E por último eu deixo a atividade 3 e a 4, né? A 3 da 61 e a 4 da 62 para vocês fazerem. Eu agradeço aí a atenção de todos, espero que vocês estejam entendendo e anotem sempre as dúvidas no caderno que em breve a gente vai conseguir conversar sobre elas. Um abraço a todos, tchau.